Amém. Tem alguns solteiros aqui, mas imagine mesmo você que é casado, que você ainda fosse solteiro, e aí você conhece uma pessoa, e essa pessoa não tem nenhuma história com você, não tem nenhuma experiência com você, ela nunca fez nada que desse provas, em termos práticos, de qualquer afeto, de qualquer amor por você. Mas num certo momento ela se vira para você e fala assim: eu te amo. Não ia soar esquisito isso? Uma coisa que não faz muito sentido. Agora, quando você conhece uma pessoa, começa a caminhar junto, começa a conversar bastante, é gentil, mostra que você tem muito apreço por ela, muito respeito por ela, e você começa a nutrir um afeto pela pessoa e fazer coisas que revelam que há amor no seu coração em relação a essa pessoa. No momento certo, você vira para ela e fala assim: eu te amo. Essas palavras soam de uma forma totalmente diferente e impactam a vida dela. Ou seja, quando o assunto é amor, a ordem desses fatores altera o produto. O amor de verdade sempre vai ser precedido por prática. Ele sempre é nutrido por ações e atitudes que a gente toma em prol daquela pessoa. E essas atitudes, elas acabam fazendo brotar amor, fazendo o amor crescer. E é mais ou menos essa ideia que a Bíblia traz para a gente. A gente vive num meio de um mundo em que a palavra amor está muito desgastada, não é? O homem desaprendeu a amar. A humanidade está deixando com que esse amor, o amor verdadeiro com o qual Deus dotou o ser humano, se perca e se esfrie de quase todos. Há uma distorção do conceito de amor, há poesias que falam amor, que tornaram essa palavra uma palavra desgastada, uma palavra fora de uso. Há uma cultura de relações utilitárias em que eu uso pessoas para o meu prazer e eu não estou mais tão preocupado com comprometimento, com vínculo afetivo. E devagarinho a sociedade vai se desumanizando à medida que o pecado vai tomando lugar. Isso desde a queda, não é? Mas a gente está vivendo dias tenebrosos nesse sentido, de distanciamento ainda maior desse conceito de amor, e por isso a gente crê que a gente de fato está vivendo um tempo perto do fim. Jesus falou que o amor ia se esfriar de quase todos. Então o homem vai criando critérios para dizer o que é amor e que tipo de amor significa alguma coisa. E no meio de toda essa confusão, de tanta mentira, de tanto falso conceito, Deus resolve provar o seu amor pela humanidade, fazendo o amor encarnar numa pessoa. E essa pessoa é o amor de Deus encarnado, Jesus. A gente olha para ele e vê nele a expressão máxima de amor, porque embora o Pai tenha amado ao mundo de tal maneira que deu o seu único filho, esse filho não simplesmente foi usado pelo Pai. Ele disse: minha vida ninguém a toma de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E aí essa pessoa tem autoridade para falar de amor. Esse Deus é o Deus que entende o que é amor, porque amor é a essência dele. Então amor para Deus nunca é um conceito vago, filosófico e poético apenas. O amor para Deus é uma coisa prática, é uma coisa que eu nutro, é construído com ações concretas. E na Bíblia a gente vê isso muito presente, quando Tiago vai falar sobre a verdadeira fé, a verdadeira religião. Ele fala assim: olha, se alguém está necessitado de roupa e de alimento, e você fala assim para ele: tudo bem, vá em paz, vá se aquecer e se alimentar. Ele fala assim: olha, que tipo de fé é essa? Eu não sei que tipo de fé, que tipo de amor é esse. Mas ele diz assim: a fé por si só, se não tiver acompanhada de obras, ela está morta. Se não tiver amor, nada disso tem proveito, não é? A vida não tem sentido. Então, a Bíblia desafia a gente a atitudes que demonstrem amor verdadeiro. O mundo está carente não de discurso sobre amor, está carente de amor prático. E a gente precisa resgatar isso. E o texto que a gente vai ler agora é um texto que Jesus já estava quase no fim da sua missão. E ele então estava no momento já do início da ceia. E ele decide, vamos dizer assim, deixar um tipo de última lição, ou talvez uma das suas últimas lições. Eu creio que Jesus estivesse pensando assim: puxa, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vou ascender, vou cumprir a minha missão na terra, não é? O que eles vão guardar?
Poxa, tem tanta coisa que eu ensinei para eles nesses 3 anos e meio, mas eu quero usar uma pedagogia bem radical com eles, de uma forma que eles lembrem desse momento e não tenham dúvidas a respeito de qual é o projeto do meu reino para os cidadãos dele. Qual é o meu projeto para os meus discípulos? E aí então, Jesus usa essa pedagogia radical para ensinar algo a respeito do verdadeiro e perfeito amor que ele encarnou e que ele tentou ensinar. E aí é o texto que a gente vai ler agora, João 13, a partir do verso 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Alguns tradutores entendem que amou-os até o fim deveria ser traduzido como amou-os perfeitamente, percebendo que o amor dele era pleno por eles. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Gente, quem aqui depois de crescer, depois de já ter se tornado aí adolescente, adulto, teve a experiência de alguém lavar o seu próprio pé? Alguém aqui já teve essa experiência? Enfim, algumas pessoas talvez fazendo algum tipo de tratamento, né? Eu tive uma experiência muito forte quando eu ganhei um curso de 3 semanas sobre pregação num seminário americano, seminário de Dallas, o segundo maior seminário americano. E aí eu cheguei ali naquele seminário, uma coisa que me impactou muito foi que bem no meio do campus do seminário tinha uma estátua grande assim, de Jesus lavando os pés de Pedro. E aquela estátua me impactou muito, por causa do entendimento daquele seminário ali, de que aquele lugar era um lugar de formação de novos ministros do Evangelho. E ministro significa literalmente servo. E aquele era o lugar em que esse valor de um servo que lava os pés, que se humilha, precisava ser internalizado de modo central na formação daqueles pastores. E aquela estátua, então, foi um primeiro recado muito impactante por perceber essa intenção daqueles irmãos que fundaram aquele seminário. Mas aí, no final do curso, depois de 3 semanas, o professor de pregação daquele seminário, então, uniu a turma, éramos um grupo de 25 pastores de economia e desenvolvimento, leste europeu, África, enfim, a Ásia. E
reuniu a gente numa sala, mandou a gente tirar os sapatos e as meias. Ele mesmo, doutor, PhD, super renomado naquela instituição, pegou uma toalha, uma bacia e começou literalmente a lavar os nossos pés. E essa foi uma das experiências mais impactantes que eu já tive na vida. Falei com o Clovinho no primeiro culto que eu não previa que eu fosse me emocionar na hora de que eu contasse isso. Falei, no segundo acho que eu já vou estar treinado, mas não estou treinado. Mas o fato é que essa experiência, gente, é uma experiência realmente impactante. Que pedagogia é essa que Jesus usou com os discípulos dele? De uma forma que é impossível a gente passar por uma experiência como essa, sem ser impactado e ser tocado. Mas muita gente que está aqui nunca passou por uma experiência literal como eu tive a oportunidade de passar. Mas já foi servido e já se sentiu igualmente impactado e emocionado por ter sido servido por pessoas que expressaram para com elas amor verdadeiro. E também tiveram a oportunidade de, entre aspas, lavar os pés de outras pessoas, servir outras pessoas e sentir prazer nisso. E aí esses dias eu recebi um vídeo de um pastor falando a respeito de um estudo que foi feito em pessoas que prestavam serviço desinteressado, serviço totalmente voluntário, de modo que aquilo não trazia nenhum benefício humano, entre aspas, para elas, não é social nem nada disso. Ou seja, pessoas que serviam voluntária e desinteressadamente. E aí, segundo esse estudo, quando a pessoa pratica esse tipo de serviço, o corpo dela produz uma carga de um hormônio chamado ocitocina. Ocitocina é um hormônio que a mulher produz na hora que vai dar à luz a criança. E aí é um hormônio, então, responsável por essa parte de vínculo afetivo. E eu descobri depois, pesquisando sobre esse hormônio, que ele é também conhecido como hormônio do amor. E a pesquisa diz que não só aquele que pratica o ato de amor, de serviço desinteressado, tem uma descarga da produção desse hormônio, como também aquele que é alvo dessa ação, como também aquele que observa a ação sendo praticada. Os três tipos de pessoas recebem uma descarga de ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor. O hormônio que desencadeia uma ação de construção afetiva, de vínculo afetivo, entendem, irmãos? E eu fico pensando em Jesus com os discípulos ali, a quantidade de ocitocina que foi descarregada neles, de afeto, de graça que foi derramada sobre eles, e como eles ficaram maravilhados de perceber esse amor verdadeiro. E aí, esse texto aqui, Jesus então é apresentado com 3 características. A primeira delas é que ele sabia que a sua missão estava chegando ao fim. Na introdução do texto diz isso. Outra coisa, ele sabia que ele tinha todo o poder no céu e na terra. Mas eu queria destacar o verso 1. Ele fala assim: Jesus estava consciente do seu amor até o fim. Tendo-os amado, os amou até o fim. E aí a outra tradução diz assim: amou-os perfeitamente, amou-os completamente, amou-os sem falha. E esse amor foi algo que moveu ele a agir do jeito que ele agiu. E esse amor traz para nós uma lição a respeito de que amor perfeito é esse que a gente observa em Jesus e a gente é desafiado por ele a viver. A primeira lição é que esse amor perfeito limpa o que há de mais sujo em nós. Diz o texto que o foco de Jesus era limpar os pés daqueles homens. E naquele contexto, as pessoas andavam descalças, em ruas empoeiradas, não havia estrada, pavimentação, né? Ou então andavam de sandálias. Tanto num caso quanto no outro, os pés das pessoas ficavam muito sujos. Então, quando alguém com uma boa posição social ia receber convidados para um jantar, o que essa pessoa fazia? Ele contratava um servo ou mandava que um dos seus servos se encarregasse de lavar os pés dos seus convidados. E aí, o que acontece nesse caso aqui é que Jesus, ao invés de se identificar com o dono da casa, se identificar com o senhor do escravo que vai lavar os pés,
ele resolve pedagogicamente assumir o papel do servo que ia receber os convidados. Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo. Jesus, que, segundo o texto, repetidamente, era o próprio Deus, o próprio Senhor, tinha todo o poder nos céus e na terra, estava consciente desse poder, e de que o mesmo Jesus que disse para eles: vocês me chamam de mestre de Senhor, porque de fato eu sou. Foi o Jesus que não se identificou com o dono, se identificou com o servo, porque ele falou: eles têm que entender isso de uma vez por todas. Se fosse um coaching pregando para eles ali, ia mostrar para eles como se tornarem o dono da casa. Se fosse um pregador da teologia da prosperidade, jamais ia ensinar para eles a ser como servo, ia ensinar para eles a ser o bambambam da história, o senhor da história, não é? E aí, por que Jesus lava os pés deles? Por que Jesus pega a parte mais suja deles para lavar? Qual é a lição? A lição então é sobre higiene? Não é isso. O que Jesus estava querendo, na verdade, era limpar o que havia de mais imundo neles, que não eram os pés, mas o seu próprio orgulho. O orgulho, C.S. Lewis já disse, a gente às vezes fala isso aqui, não é? É o grande pecado. Qual é o argumento que ele usa? O orgulho foi o pecado de Lúcifer, quando ele quis ser como Deus, e aí ele caiu. E qual foi a proposta dele para Adão e Eva? Se vocês comerem da árvore, vocês serão como Deus. E o homem tão orgulhoso cai. E esse é o grande pecado central que dá origem a todos os outros pecados. Toda a nossa rebeldia contra Deus parte do orgulho. E o que Jesus cirurgicamente estava fazendo é: eu preciso extirpar do coração dos meus discípulos essa ideia de que eles são senhores. Eles têm que entender que o chamado do cristão, essencialmente, é um chamado a servir. Num mundo em que cada um só pensa em si, farinha pouca, meu pirão primeiro, eles não podem seguir essa lógica. Eles não podem viver como se estivessem por cima da carne seca. Eles não podem imitar a religião judaica dos seus dias, muito estratificada, muito hierarquizada, em que uns eram superiores e olhavam os outros de baixo. Não podem. Eles têm que entender que o orgulho deles tem que morrer, porque senão o orgulho deles vai matar eles, vai fazer deles pessoas intratáveis, insuportáveis, arrogantes, vai construir uma religião totalmente falsa. Por causa do orgulho, casamentos são dissolvidos, famílias inteiras são destruídas, pela incapacidade de marido e mulher sentarem e pedirem perdão um para o outro, pelo mal que fizeram um ao outro. Muito dificilmente alguém com conflito conjugal procura Marcão para falar: Marcão, eu estou aqui para conversar com você, porque eu tenho falhado no meu casamento nisso, naquilo. Não. Marcão, eu estou aqui para conversar com você porque a minha esposa tem falhado nisso. Orgulho. A gente não erra, a gente é bom, a nossa forma de perceber as coisas é boa. A nossa educação é que foi a educação. A gente sabe, no jeito que a gente fazia lá em casa que era o certo. Ela não está com nada, ela não sabe de nada, né? Empregos são perdidos por causa do orgulho. A pessoa não percebe que ela podia estar muito à frente na carreira se fosse humilde, mas a sua soberba torna uma pessoa intratável. Filhos são sufocados pelo orgulho dos pais todos os dias e se tornam futuramente homens e mulheres orgulhosos, feridos pelo orgulho, que reproduzem esse comportamento fixado pelos pais. E a própria palavra em Tiago 4,6 diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Nem Deus tolera gente orgulhosa, nem Deus suporta isso. Mas diz também que Ele concede graça aos humildes. De modo que quando Jesus estava lavando os pés deles, Jesus estava dando para eles uma lição, não de higiene pessoal, estava dando a eles uma lição de higiene da alma. A alma deles tinha que ser curada, o orgulho tinha que morrer, porque onde o orgulho está, aí, irmãos, há uma vida travada, uma vida emperrada, uma vida sufocada.
Então, a primeira grande lição é que o Senhor quer ensinar para a gente que o nosso serviço nos purifica. E aquele serviço que nós recebemos sempre purifica a gente do que há de mais sujo em nós. Quem recebeu o Espírito Santo não pode assistir sua vida, sua casa, seus relacionamentos, seu emprego serem desmoronados por causa do orgulho. Tem que renegar a isso. Com seu próprio exemplo, Jesus fere a vaidade humana no cerne, no coração. E ele não lava os pés de alguns que ele selecionou, não é Pedro, Tiago e João, aqueles que eram mais próximos dele. Não, ele lava os pés de todo mundo. Diz o texto que o diabo já havia posto no coração de Judas Iscariotes que ele traísse a Jesus. E Jesus lava os pés de Judas. A lição que o texto está dando para a gente é que o nosso serviço purifica o nosso coração e o coração daqueles, muitas vezes, que a gente está servindo. De modo que a gente não tem que ser seletivo. Tem pessoas que a gente vai servir, que a gente nem quer servir, que a gente nem tenha afeto, que nem tenha ocitocina. Mas à medida que a gente vai servindo, vai brotando em nós um amor, e aí esse amor perfeito vai sendo gerado em nós. E aí gente tão diferente, que pensa tão diferente, começa a viver junto, a celebrar Deus e a celebrar a diversidade com a qual Ele nos fez, igreja. E a unidade da igreja só fortalece, se consolida. E o que as pessoas olham umas para as outras é que, apesar de todas as falhas que a gente tem, a gente está unido, está junto, está crescendo e está amadurecendo para a glória de Deus. Agora, se diante desse desafio a gente é incapaz de servir a quem quer que seja por motivos pessoais, tem coisa para ser tratada no nosso coração. E a gente tem que estar disposto a ser tratado por Deus. Sirva aqueles que o Senhor colocou em sua vida, à sua volta, na sua casa, no seu núcleo de amigos, na sua célula, no seu discipulado, até que o perfeito amor de Jesus purifique você de todo orgulho e te capacite a refletir a beleza da santidade dele, de Jesus. Amém, irmãos? Segunda lição aqui, o amor perfeito, esse amor até o fim, esse amor que supera tudo, tem paciência com gente ensinável. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes, aos ensináveis, Ele concede a sua graça. É interessante que Pedro parece soberbo, porque Jesus começa a fazer aquilo e ele já começa dando bronca em Jesus. Nunca você vai fazer isso comigo, nunca você vai lavar os meus pés. A minha teologia que é correta. Só que sem perceber, Pedro estava condicionado por uma visão farisaica, uma visão de o meu mestre, o meu rabi, ele é superior, ele não pode servir, ele não pode se rebaixar a nós. E aí, irmãos, Jesus percebeu essa visão equivocada e distorcida de Pedro. Pedro, você não entende agora. O que eu estou fazendo, eu entendo, mas você não entende. Eu entendo que você não entende. Eu tenho paciência com a sua ignorância, mas fica tranquilo, você vai entender depois. Tem coisas que você só vai entender lá na frente. E quanta gente teve paciência com a gente no início da nossa caminhada com Jesus. De modo que nós também somos desafiados como Jesus, a ter paciência com as pessoas. Mas tem pessoas que têm dificuldade com a autoridade, não é? Tem dificuldade com essa questão do poder. Ficam afetadas com esse negócio. Não é? Gostam da hierarquia, gostam dessa coisa toda. Com dinheiro é a mesma coisa. Pessoas que amam dinheiro são muito críticas em relação a uma série de coisas relacionadas, mas porque não conseguem entender que a prioridade do dinheiro é servir pessoas. E aí entram em crise quando veem muito dinheiro sendo gasto com pessoas. Tem que guardar, tem que poupar. Mas quem está com o coração tratado em relação ao dinheiro, vê dinheiro sendo investido em vidas de pessoas e se alegra com isso. E aí, gente, se Pedro, que era Pedro, que andou 3 anos e meio com Jesus, agiu mal assim, agiu de forma mundana, com uma mentalidade mundana, que dirá nós, não é?
Mas o diferencial de Pedro foi o seu coração ensinável. Porque no mesmo momento que Jesus fala assim, se você não me deixar lavar, você não vai ter parte comigo, ele imediatamente responde, Senhor, então não só os pés, mas as mãos e a cabeça, eu quero ser totalmente lavado pelo Senhor. Porque para mim o mais importante de tudo é ter parte com o Senhor. É estar no teu caminho, é fazer a tua vontade. Mesmo que eu seja esse cara impulsivo, temperamental, sanguíneo, tem gente que fala isso, né? Não, eu sou assim, minha família é assim, a gente é muito sanguíneo, a gente se irrita com muita facilidade. Não tem problema nenhum, Jesus veio e morreu por gente assim também. Mas gente que, apesar de ser sanguíneo, quando é repreendido por Jesus, na mesma hora fala, Senhor, me perdoa. Eu quero ser lavado completamente. Eu sou sanguíneo, sou temperamental, mas eu sou de Jesus. Mas eu quero viver limpo. Esse era o desejo de Pedro. Pedro ensina para a gente essa lição. E Jesus ensina para a gente a lição de que a gente tem que ter paciência, que tem coisas que a pessoa que a gente está discipulando não vai entender agora, só vai entender depois. Está engatinhando ainda na fé. Sua célula, que você toda semana fala, vamos chamar o nosso amigo de oração, tem uns 3 semanas que eu não ligo, não oro por ele, não faço nada. Tem paciência com esse cristão em formação, é um cristão em formação. A gente tem que ter paciência, mas a gente tem que se admoestar, a gente tem que se repreender também, não é? Como Jesus repreendeu Pedro, se situa, não é? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a gente tem que aprender tanto a ser ensinável como a ter paciência com pessoas. Essa é uma lição aqui. Ter paciência com pessoas revela o amor perfeito de Jesus em nós. Logo adiante, no verso 35, Jesus diz assim, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Não tem outro distintivo. Tem que haver amor para haver verdadeira relação com Deus. Não é assim na nossa família? Filhos erram, mas precisam de paciência nossa, e como é difícil ter paciência com filhos, não é? Com os erros deles, e a gente tem que se cobrar isso, Senhor, me dá paciência, porque nós também erramos, pais erram e precisam se curvar diante do Senhor, e dizer, Senhor, eu errei, mas agora me purifica. É assim com o discipulado, é assim com a célula, você está servindo pessoas que Deus separou para a vida eterna, e Ele te colocou na vida delas. E você tem uma missão na vida delas. Essa missão vai exigir de você uma paciência tão grande ou maior do que a que tiveram com você quando você chegou. E a gente tem que buscar esse coração ensinável de Pedro e um coração paciente como o de Jesus. Terceira e última lição aqui, o amor perfeito nos desafia a contagiar o mundo com a sua pureza. Esse amor perfeito de Jesus, abnegado, desinteressado, carregado de ocitocina, que faz a gente arrepiar quando vê o bem prevalecendo sobre o egoísmo. Olha o que Jesus fala que a gente tem que fazer com ele. Se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo só com um objetivo, para que vocês façam como lhes fiz. Eu não estou aqui mostrando como eu sou bom, eu não preciso disso, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu tenho poder sobre os céus e a terra. Eu não preciso ser autenticado, legitimado, não preciso, vocês precisam, como igreja. E vocês não vão ter autoridade espiritual se vocês não entenderem que o chamado de vocês, essencialmente, é servir pessoas, amar pessoas, ir até elas e exercitarem esse amor perfeito que o mundo não conhece e que até mesmo muitos cristãos têm perdido. Vocês têm que fazer como eu fiz. Eu não estou aqui falando de mim, eu estou falando do que vocês têm que fazer. Vocês precisam fazer a partir de agora. Eu estou indo, mas a missão continua. E aí eu vou retomar aqui uma dinâmica que eu acho que eu já fiz aqui, mas que eu gosto muito de fazer sempre que eu tenho a oportunidade, tem a ver com isso daqui. Queria que você apontasse para o alto agora, aponta para o céu. Aí fala assim, ó, Jesus já morreu. Aí fala assim, agora falta eu.
Jesus já fez a parte dele. Roberto Lai, lembra, Henrique? Ele já fez a parte dele, agora falta a gente fazer, falta a gente reproduzir o seu caráter, a sua forma de pensar, a sua pureza. A preocupação de Jesus era com a continuidade da missão. Ele olha para discípulos que são volúveis, que são temperamentais, que são instáveis, como todo ser humano, que às vezes se perde na missão, mas a missão nunca se perde. Nós corremos o risco de nos perder na missão. Nós corremos o risco de nos deixar cegar de tal forma por um paradigma religioso que não tem nada a ver com o exemplo de Cristo. Então, o meu exercício nos últimos 28 anos de convertido eu preciso voltar para a essência, eu preciso voltar para a fonte. Eu preciso me desimpregnar de todo o egocentrismo, de toda visão mundana, farisaica. Eu preciso entender que a única razão de a gente estar aqui ainda como igreja, a única razão de o Senhor manter a igreja aqui viva e as portas abertas, é o fato de que tem muita gente com o pé sujo ainda precisando ser lavado. E sabe quem vai lavar o pé dessas pessoas? Somos eu e você. Nós estamos aqui ainda para isso, para amar pessoas, investir em pessoas, investir tempo, recursos, investir vida, transmitindo vida. Por que igreja virtual não é possível? Porque igreja virtual não transmite vida para vida. Às vezes você pode pode ter um excelente orador, com uma retórica incrível, com uma leitura teológica perfeita, mas ele não está transmitindo vida, está transmitindo conhecimento. A vida é transmitida nos moldes pedagógicos de Jesus. Jesus, que foi Jesus, falou: a vida tem que ser transmitida aqui, caminhando junto, orando junto, confessando, abrindo o coração, chamando para tomar café em casa, abrindo as portas da casa. Por isso, irmãos, a gente não pode abrir mão nem da nossa presença na célula, nem de tempo de qualidade com aqueles que Deus colocou perto de nós. Discipulado, está sendo discipulado? Procura um discipulado. Tempo de qualidade, de comunhão verdadeira, profunda, de transmitir vida para a vida, de servir pessoas, não é? A gente sempre ouve falar aquele texto conhecido, né? Chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Uma pessoa que vive só para si mesma, a sua rotina só está em torno dos seus próprios interesses, das suas próprias particularidades. Como é que essa pessoa vai chorar com os que choram? Eu não sei nem quem está chorando. Eu não sei nem quem está alegre. Mas quando eu decido me expor a um grupo que me conhece de verdade, ele não conhece o Jonatas que prega lá na igreja, ele conhece o Jonatas real, Jonatas marido de Monique, pai de Isaac, de Marina, com as suas lutas pessoais. Essa pessoa está intercedendo por mim, essa pessoa está me amando de uma forma diferente, e eu estou amando ela porque eu conheço as lutas dela também, e a gente está aprendendo um com o outro, transmitindo vida um para o outro. Isso é amor de verdade. A gente tem que levar isso para o nosso relacionamento e valorizar toda a estratégia que a igreja criou para a gente contagiar o mundo com a pureza desse amor profundo e verdadeiro. Amém, irmãos? Aplicações. Primeira, nunca perca de vista a contracultura que o Evangelho de Jesus representa, no meio de uma cultura que celebra o orgulho, que não só dá lugar a ele, mas até valoriza ele, que celebra a vaidade, em que a vaidade é vendida como um produto nas prateleiras dos shoppings. No meio dessa cultura, a gente não é chamado a se conformar com este século, mas a nos deixar transformar pela renovação da nossa mente. A gente é chamado a voltar à essência, voltar à fonte. O convite do Evangelho é em conformidade com esse sistema de valores distorcido. O convite do Evangelho é: ajoelha, pega a bacia, a toalha e lava os pés e ama. Decida ser alguém que vai fazer diferença na vida das pessoas que estão à sua volta.
a gente, infelizmente, no último ano, a gente fez muitos sepultamentos. Muitos, graças a Deus, nem foram gente assim da igreja, não foram membros da igreja, poucos membros da igreja e poucos até de Covid, comparativamente com outras enfermidades, né? Outras causas de morte. Mas esses sepultamentos me fazem sempre pensar assim, gente, tem alguns sepultamentos que a sensação que a gente tem é que a vida da pessoa não teve sentido, não teve significado, que não havia vínculos afetivos suficientes para ver ali naquele momento choro. E a gente vê isso no Antigo Testamento, a contratação de carpideiras para chorarem, para valorizarem. Porque a vida, onde não há amor, nada que não tem amor é proveitoso. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Eu posso fazer coisa e acontecer, e ter dom, e ter mistério, e ter isso e aquilo, mas se não tiver amor, tudo isso se perde. Então, se você quer fazer diferença, o caminho apresentado pelo Evangelho é fazer diferença em vidas, investir em pessoas, impactar vidas, parar de viver só para si mesmo, parar de viver como senhor de si mesmo, e deixar que o Senhor te ensine como viver, e olhar para Ele no modo como Ele andava com seus discípulos, investia na vida deles, amava eles, se preocupava com eles, chamava atenção, se envolvia na missão. E a gente precisa também exercitar o amor perfeito, indo nessa contracultura do egoísmo e do orgulho, deixando que o Senhor viva em nós e ame através de nós, e tendo paciência com pessoas. Segunda aplicação, deseje servir mais do que ser servido, não é? Os irmãos lembram da doutrina do sacerdócio universal. Cada membro da igreja é um ministro do Evangelho, é um servo, tem o Espírito Santo, por isso pode orar pelo outro, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, daquele que tem o Espírito Santo. Somos um reino de sacerdotes, não existe mais a figura do leigo, agora todos são sacerdotes, responsáveis uns pelos outros, de modo que o Evangelho nos desautoriza a pensar em termos de que eu estou aqui para ser servido. A igreja tem deveres comigo. Eu vou à célula porque hoje eu estou mal, e quando eu chegar lá eu quero que alguém ministre sobre a minha vida. Se for o caso, vai ter gente ministrando sobre a sua vida. Mas a gente tem que estar junto também pensando assim, eu quero fazer diferença na vida deles. Eu vou começar a orar pela minha célula. Eu vou começar a orar direto pelo meu discipulado. Eu vou começar a orar pela vida das pessoas que Deus colocou à minha volta. Porque eu quero fazer a diferença na vida delas. Eu quero servir essas pessoas. Eu quero ter criatividade. Eu quero ter ideias de como pôr em prática o amor que eu sinto por elas. De como encarnar isso como Jesus encarnou. Porque não existe amor sem serviço. Alguém que via uma charge que o pastor Franklin Ferreira e outros pastores colocaram essa semana nas redes sociais, de um cara escalando um topo, o topo onde o ego dele está lá em cima, e ele conseguiu finalmente, o ego dele conseguiu levar ele até o topo daquela montanha, e chega lá, ele está sozinho e não consegue mais descer, isolado, e é o que muitos acabam vivendo. Então deseje servir mais do que ser servido. Essa é uma perspectiva madura da vida cristã. Sirva aqueles que o Senhor colocou em sua vida, até que o perfeito amor dele purifique você de todo orgulho e capacite você a refletir a beleza da santidade de Jesus. Amém, irmãos? Terceira e última aplicação aqui, seja grato por aqueles que servem a Jesus ao servir a você. Seja grato. Você tem essa facilidade de expressar gratidão? Alguém que está servindo você, invariavelmente está servindo porque ama. Pais amam filhos de tal forma que servem os filhos, né? A gente que é pai sabe que a gente acaba sendo um grande servo dos filhos por muitos anos. E o que move a gente é amor, porque numa lógica do pecado satânica, egoísta, a gente jamais se desprenderia tanto.
Então, se alguém está se desprendendo e servindo, é porque está amando e precisa ter o reconhecimento. Quando você for revelar gratidão a essa pessoa, você está revelando gratidão a Deus. Olha o que o autor de Hebreus diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Obedeçam porque eles vão prestar contas da sua vida, eles estão zelando por você, servindo a você. Isso não se aplica só a líder da sua célula, aos líderes da igreja, se aplica a toda pessoa que está se movendo em sua direção. Por isso, honra seu pai e sua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a terra. Você não tem vantagem nenhuma em não reconhecer gratamente o que as pessoas têm feito por você. Seria vergonhoso. Amém, irmãos? Vamos orar então, colocar nossa vida diante do Senhor. Senhor, obrigado por essa revelação do Teu supremo e perfeito amor em Cristo. Obrigado, Senhor, por essa última lição, por esse último gesto pedagógico que marcou as nossas vidas, que nos ensina de forma tão bem ilustrada o convite do Senhor a que a gente não viva uma vida egocêntrica, uma vida ensimesmada, uma vida regida por uma lógica secular, mundana. Vem purificar o nosso coração de todo orgulho tóxico, vem nos fazer homens, mulheres, jovens, sábios no meio do tempo que a gente tem vivido. A gente quer te pedir que o Senhor venha nos capacitar a servir de verdade, a nos oferecer, a nos doar, como o Senhor se entregou por nós. Nós também queremos nos entregar totalmente à missão que o Senhor delegou a nós. Queremos ser usados para impactar vidas, queremos viver de tal forma a inspirar pessoas também a reproduzirem esse serviço para a honra, glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.